Boa noite, mais uma vez essa hora mágica, os mosquitos já bem alimentados aqui e a gente vai começar então a nossa aula de contratos, continuando alguns contratos, a gente vai falar do contrato de locação, que foi inclusive objeto do trabalho, do primeiro trabalho de avaliação da gente, fazendo 2 pontos aí do primeiro bimestre. A gente fez uma locação residencial comum e aí a gente vai ver junto com esse vídeo, eu vou mandar mais um materialzinho aí para a gente confirmar aí como é que funciona a locação. Bom, locação, ela na verdade, ela na antiguidade admitia 3 formatos, né? A locação de coisa, que é a nossa locação atual, a locação de serviço, que virou a prestação de serviço, e a locação operis, que era a empreitada, a nossa atual empreitada. Esses 3 tipos clássicos da antiguidade, lá do jeito romano, deixaram de existir como modalidade de locação, né, empreitada e prestação de serviço ganharam autonomia contratuais, e a gente agora só tem um tipo de locação, que é a locação de coisa, a locação ou locatio rei. Essa locatio res, né, a locatio rei, a entrega ou aluguel de coisa, é o contrato que atualmente a gente tem presente na legislação brasileira, só que atualmente a gente vê claramente vários tipos de regras tratando de vários tipos de locação. Aliás, a lei de locação, a lei que a gente primeiro considera como lei de locação, que é a lei 8245/91, também conhecido como LI, Lei de Inquilinato. A lei de inquilinato, que é a mais famosa lei de locação, na verdade trata de só um tipo, é um regime jurídico aplicado apenas a um tipo de locação, que é a locação imobiliária urbana. Ela, inclusive, destaca isso, o legislador já na lei de inquilinato, a 8245, já destaca isso lá no primeiro artigo. O artigo 1º exatamente vai descrever o que não cuidará a locação imobiliária urbana, o que não cuidará a 8245. E aí, por aí, a gente já vê que o regime jurídico da lei de locação, ou o regime jurídico aplicado ao contrato de locação, ele tem variações, e essas variações definem, inclusive, as modalidades, né? A gente tem, inclusive, de modo geral, que em se tratando de bem móvel, a gente vai usar as regras do Código Civil, né? A gente vai ter algumas exceções aí. E imóvel, se imóvel urbano e privado, aí é 8245. E as outras exceções, a gente vai ver aqui pontualmente, vão ser outras regras especiais. Outra coisa que a gente tem que falar do regime jurídico, da locação, do contrato de locação, é que além de não estar tudo só no 8245, toda a parte de locação de bem móvel está no Código Civil, a aplicação que a gente viu em outros contratos do Código de Defesa do Consumidor, aqui não vale. Aqui é uma posição pacífica do Superior Tribunal de Justiça, em várias decisões de 2013, 2015, 2017, das várias turmas de direito privado, que o CDC não se aplicaria aos contratos de locação. Uma única exceção de um único julgado do STJ vale fazer referência. Então, a gente teve um julgado no recurso especial 509-304, de origem do Paraná, em 2013, em que o ministro Vilas Boas Cueva entendeu passível de aplicar o CDC no caso de uma relação entre o locatário e uma administradora de imóveis. Este foi o único caso que o STJ deixou passar, aplicar o CDC, mas de regra geral, CDC, Código de Defesa do Consumidor, não se aplica à locação. Por quê? Entende o STJ e a jurisprudência segue esse entendimento, né? A jurisprudência não é nem majoritária, é acachapante, quase pacífica, que o artigo 2º e 3º do CDC trazem elementos que sejam um contrato de consumo e que não se adequam ao locador-locatário como personagem de contrato de locação. Não só isso, mas a locação, em especial a imobiliária urbana, de imóvel privado, ela tem regra própria, tem lei especial, que é 8245, que afastaria, portanto, a aplicação do CDC. Beleza, então? Seguindo aí, então, as regrinhas de locação, e ainda falando do regime jurídico de locação, vamos ver em que casos a 8245, essa lei de inquilinato, que a gente sempre lembra dela quando fala em contrato de locação, quando é que ela não se aplica. Para começo de conversa, então, vamos fechar o objeto dela. A lei de inquilinato é só para locação de imóvel urbano privado, ok? Tem que ser imóvel, urbano, privado. Já eliminando os bem móveis. Bem móveis a gente já viu que está fora a 8245. Qual que a gente vai ser a lei que a gente vai aplicar? A gente vai aplicar o 565 ao 578 do Código Civil. Essas regras de locação de bem móvel, a gente vai trabalhar aqui em paralelo quando falar do contrato de locação, falar regra de bem imóvel, a gente está falando da 8245 quando falar de imóvel. Ok?
que mais que está fora? Bom, bem público, seja bem móvel ou imóvel, já também não é a 8245. A gente vai usar os artigos 86 ao 98 do Decreto-Lei 9760 de 46. Então, bem público, mesmo imóvel, fora 8245. Vaga de garagem também, a gente já falou aí mais para trás, quando a gente falou da questão do direito de preferência dos condôminos, a gente viu que a vaga de garagem escriturada em um prédio, um condomínio edilício, tem até uma regra própria que exclui a possibilidade de venda para outros de fora do condomínio edilício, só admitindo se tiver autorização estatutária no estatuto do condomínio essa venda para terceiro, dando preferência aos condôminos. Então, vaga de garagem também, não só a venda, como também o aluguel de vaga de garagem, não é 8245, está excluído da 8245, e aí a gente vai aplicar 1331, 1338 Código Civil, vai ver regrinha sobre vaga de garagem na enunciado 320 da Jornada de Direito Civil, súmula 449 da STJ, e vai ter a Lei 12607 de 2012, que vai nos trazer esse raciocínio de que para vaga de garagem não funciona a regra do 8245 de 91. Para vaga de garagem, há que se considerar, tanto para venda quanto para aluguel para terceiros de fora do condomínio, a necessidade de autorização do estatuto condominial e a preferência sempre ao condômino do prédio, ok? Terceira situação, outdoor. Na verdade, a Lei 8245 vai falar de espaço publicitário. A gente está falando do outdoor, né? Que é o espaço publicitário que a gente aluga, que fica num lugar fixo, né? O outdoor, ele também é tratado aí junto com os bens móveis, com as regras dos bens móveis, lá no Código Civil, 565 ao 578. O que mais? A parte hotel, flat, bom, se colocou aí que é um contrato atípico, né? Porque no final das contas ele não é um aluguel, né? É um contrato de hospedagem. E aí é regido por lei especial. A parte hotel e os flats estão, inclusive, textualmente previstos no artigo 24 da Lei 11771 de 2008. Então, também está fora da 8245 essa situação. Leasing. Contrato de leasing, na verdade, é aquele arrendamento mercantil com opção de final de compra. Ele tem lei própria, tem a resolução 2309 de 96 do Banco Central, do Bacen, e também tem a lei 6099 de 74. Então, lei própria, está fora também. Se for locação rural, bom, locação rural está fora porque a 8245 textualmente já fala que é para imóvel urbano. Então, locação rural, que a gente nem chama de locação, para nem confundir, a gente chama de arrendamento rural, vai estar tratado em vários artigos do Estatuto da Terra, na Lei 4504 de 64, e em vários artigos aí do decreto que regulamenta o Estatuto da Terra, que é o decreto 59566. Tá? E aí, para destacar uma referência importante aí, o artigo 53, o artigo 82 ao 95A do Estatuto da Terra, da Lei 4504/64, vai tratar do arrendamento rural. Inclusive tem um grupo aí que vai trabalhar com essa figura aí, vai ter que trabalhar aí tanto com o Estatuto da Terra quanto esse decreto regulamentador, o decreto 59566, para explicar esse arrendamento rural fora da 8245. Então, aluguel de imóvel rural não é 8245, é o Estatuto da Terra e esse decreto regulamentador. O que mais está fora? Bom, está fora por enquanto, porque há um projeto de lei para regulamentar e colocar junto da locação por temporada, aquela locação por curto prazo, tá? A figura da hospedagem por apartamento ou por casa, é a figura, eu vou fazer um merchandising, mas é a figura mais conhecida, que é o Airbnb. Não é o único no mercado, mas é o mais conhecido, o Airbnb. É, na verdade, uma alocação de curta temporada. Não estaria aí... ainda há uma polêmica, uma discussão se aplica ou não 8245, em especial contrato residencial por temporada, né? 48 ao 50 da Lei de Inquilinato para essa situação, né? Mas o projeto de lei 2474/2019 indica aí a aplicação possível da 8245 e incluir aí nos contratos por temporada. Vai ter uma série de restrições aí, a possibilidade, inclusive, esse projeto de lei traz uma possibilidade do Estatuto Condominial proibir essa prática em condomínios residenciais.
E aí a gente vai ver uma discussão, tem grupo aí que vai trabalhar com isso, uma discussão se essa locação de hospedagem por curto período é contrato de locação, é contrato de hospedagem, como flat ou a parte hotel, ou é residencial ou é finalidade empresarial. Também é uma discussão quanto a isso. Tá? Vamos lá. Outro contrato que estava fora, mas agora está dentro, porque foi tratado aí de forma a acrescentar aí dentro da 8245, é o Build to Suit. Build to Suit, olha o biquinho, Build to Suit. O Build to Suit é um contrato que ficou meio que misturado, uma empreitada em que a pessoa constrói para o locatário do jeito que ele quer o imóvel. Então é uma locação customizada, a gente pode falar isso. É uma locação customizada que normalmente, de ordinário, a lei inclusive expressamente trata, não para fim residencial, apenas para fim empresarial. Tá? Então o Build to Suit está já incluído da 8245, ele não está fora, é dentro da 8245, é o 54A da Lei de Inquilinato, foi acrescentado pela 12744 de 2012. A Lei 12744 de 2012 trata o Build to Suit e ele está lá no 54A incluído na Lei de Inquilinato. Vamos lá. Seguindo aí, então o regime jurídico que a gente já estabeleceu, a 8245 na verdade trata de locação de imóvel urbano, apenas imóvel urbano, e aí a gente vê que o próprio artigo 1º dessa lei 8245 já traz um monte de exceção. Bens móveis a gente vai ver, na verdade, tratamento no Código Civil, e o Código Civil a gente pode tomar o cuidado que não é só para alocação de bem móvel. A gente viu aí a LI no artigo 1º falando, por exemplo, do outdoor. O outdoor está fixado no chão, né? É uma seção física e ainda assim será considerado locação tratada pelo Código Civil. Tá? Então cuidado com essa separação simplista e equivocada, dizer 8245 é para imóvel, o Código Civil é para móvel. Não é todo verdade, porque imóvel, se não é urbano e privado, não é 8245, pode ser a 9760, quanto é público, pode ser o Estatuto da Terra, quanto é rural, imóvel, ou o Código Civil não trata só de imóvel, então o outdoor, por exemplo, também aplica o Código Civil. Ok? Vamos seguir? Partes e objeto, contrato de locação. Partes e objeto, o simples, o basicão, é dizer o seguinte. De um lado a gente tem um locador, o senhorio. Vamos chamar aí o seu barriga. O seu barriga, para quem conhece o programa do Chaves, é o locador, é o senhorio, né? É aquele que aluga o imóvel. Precisa ser o dono? Não, não precisa ser o dono, tá? Precisa ter a possibilidade de disponibilidade contratual desse imóvel. Tanto que é possível eu, sem ser o dono, alugar o imóvel de outra pessoa. Seja por ser gestor de negócio, seja por ser, embora locatário de alguém, eu querer alugar para uma outra pessoa na forma de sublocação. Então não precisa ser dono para ser locador, ok? O locador ou o senhorio, o seu barriga, qual a obrigação principal dele? Ceder o bem, móvel ou imóvel, né? Para uso conforme sua destinação. E aí quando eu falo ceder o bem, é ceder o bem mais os documentos necessários para o uso fruto do bem nesse período temporário, a locação é sempre temporária. Ok? Do outro lado, quem é que a gente tem? O locatário ou inquilino. A gente também chama de inquilino, em especial quando a gente fala de contrato de locação de imóvel. Para a gente lembrar, se o senhorio, o locador, a gente lembra da imagem do seu barriga, locatário inquilino, lembra da imagem do seu madruga, né? É uma boa imagem para a gente lembrar, porque é uma reminiscência boa na nossa infância e também é uma boa forma de entender como a lei de inquilinato trata essa relação, né? O seu barriga é o cara que vem de terno e gravata lá na Vila do Chaves, tá bem vestido, tá bem alimentado, né? O seu barriga. E o seu madruga é um magro, desgraçado, ferrado da vida, né? É o locatário. A lei de inquilinato reconhece esse desequilíbrio de relação. Eu estou fazendo essa imagem aí do Chaves para a gente lembrar desse desequilíbrio que é assumido pela lei de inquilinato, para alguns até chamado estatuto da locação, né? Porque de forma semelhante ao estatuto do consumidor, ele trata os desiguais desigualmente. Beleza? Vamos lá. Então, se o locador tem que ceder o bem, móvel ou imóvel, lembra que a locação pode ser também de bem móvel, é Código Civil, né? O locatário, por sua vez, tem a obrigação principal de pagar o aluguel, né? O aluguel que, inclusive, é cobrado de maneira periódica, de tanto em tanto tempo de uso, tanto em tanto tempo de cobrança. Tem possibilidade de cobrar com antecipação o aluguel? Tem. O
Código Civil reconhece a possibilidade disso e a lei de inquilinato prevê essa possibilidade numa única exceção, que é a locação residencial por temporada. É o único caso que legalmente pode se cobrar aluguel com antecipação. Nos outros casos, a locação de imobiliária, imóvel urbano privado, só depois do uso. O aluguel é sempre cobrado depois da cessão. Ok? Pode seguir então? Vamos lá. Natureza jurídica do contrato de locação. Bom, ele é um contrato de trato sucessivo, de ordinário, de regra, porque importa, e é o que significa um contrato de trato sucessivo, é um contrato que se prolonga no tempo e que prestação e contraprestação estão periodicamente se repetindo, estão sempre sendo periodicamente morrendo e nascendo de novo. Né? Na locação imobiliária urbana privada, que é o caso mais conhecido, é mensal, é de ordinário mensal. Mas podem as partes convencionar maneiras diversas. Pode ser pagamento semestral, trimestral, né, anual. Mas sempre pagamento do aluguel é depois do uso. Ok? Em que caso não precisa ser depois do uso? Quando não é imóvel, né? Aí é o Código Civil, pode ser antecipado o pagamento, né? Ou quando se tratar de locação imobiliária por temporada. É o único caso que pode cobrar com antecedência. Beleza? Vamos seguir então? O que mais que a gente pode dizer desse contrato da natureza jurídica dele? Ele é bilateral, tem obrigação para ambas as partes, a gente acabou de falar disso. Ele é oneroso, importa disposição patrimonial, né? E ele é necessariamente temporário. Né? Necessariamente temporário, mas quando ele diz que ele é necessariamente temporário, nem sempre é de prazo certo. A gente vai ver na locação residencial e na não residencial, na 8245, a possibilidade de ser fixado por prazo determinado, prazo certo, mas posteriormente virá por prazo indeterminado, ou já na origem, já ser definido que não terá um prazo limite. Então ele será desde o início prazo indeterminado. Mas todo contrato de locação tem que ser temporário. Ser por prazo indeterminado não exclui a natureza dele de ser temporário. Ok? Então, vamos lá seguindo. Então, contrato de locação é sempre temporário, seja por prazo certo, seja por prazo indeterminado. Ok? Seguindo aí, essa regrinha aí vai estar inclusive definida na lei. No Código Civil, inclusive, a definição do prazo certo está lá prevista no 573 do Código Civil, 574, e passar o prazo certo, quando se trata de bem imóvel, locação de bem imóvel, implicaria na possibilidade da cobrança de um aluguel, que é um aluguel diferente, que é o aluguel punitivo do 575 do Código Civil. A gente vai usar também aí o 461 do CPC, Código de Processo Civil, para entender esse aluguel punitivo, e o enunciado 180 da Jornada de Direito Civil. Por que aluguel punitivo? Que, na verdade, ele se trata de um aluguel que a doutrina, inclusive, ressalta, tem uma natureza de multa cominatória. Na verdade, seria um aluguel que teria uma força punitiva, seria diferente do aluguel combinado originalmente, para ser coercitivo, portanto, uma multa combinatória, para que efetivamente se dê o retorno do bem para o seu devido proprietário. Ok? E nos casos imóveis? No caso dos imóveis, seja ele fixado desde a origem indeterminado, seja de prazo certo que vira indeterminado, em algum momento tem que retornar. E aí, esse indeterminado, de prazo determinado, vai depender apenas de um ato posterior que a gente chama de notificação premonitória. Uma notificação premonitória que vai se dar com aviso do locador demandando o retorno do bem para ele, mas com um decurso de tempo fixado em lei para que esse retorno se dê. Tá? Então, se virou prazo determinado ou se já era prazo determinado, de ordinário, o locador, por ser temporário, tem direito a qualquer tempo a pegar de volta, mas para isso ele tem que esperar a notificação premonitória, o aviso, a interpelação, pedindo de volta o bem, já ter dado positivo e um prazo razoável definido em lei. De ordinário, esse prazo é de 30 dias. Ok? Isso vai aparecer tanto na residencial quanto na não residencial. Anote aí a sopa de números aí que a gente vai botar agora, em se tratando de prazo indeterminado, como é que vai funcionar. Leitura do artigo 6º, 46, parágrafo 1º, 47, 50 da Lei de Inquilinato, da Lei 8245, LI, para residencial.
e leitura do artigo 57 da Lei de Inquilinato para o não residencial. Beleza? Vamos seguir? Também a gente vai afirmar que a Lei de Inquilinato tem outras características. Ela é sempre a locação na Lei de Inquilinato se diz impessoal. Por que impessoal? A doutrina vai afirmar que o contrato de locação é impessoal porque, para ambos, locador e locatário, o fato da morte dessas pessoas, locador e locatário, normalmente não extingue o contrato. Em que sentido a gente vai ver isso? A gente vai ver que tanto no caso da aplicação do Código Civil 577, quanto no caso da aplicação da Lei de Inquilinato, no artigo 10 e 11, a morte de locador ou locatário, de ordinário, tanto o Código Civil quanto a Lei de Inquilinato, determina uma continuidade da relação contratual com eventuais herdeiros ou até mesmo espólio. Então, a locação, se o locador morrer, não vai terminar, vai ficar com espólio. Se o locatário morrer, normalmente não extingue. Se tiver família dele morando lá, continua com os familiares que estão morando lá. Ok? E caso de bem móvel, raciocínio semelhante, aí só que a regra não é o 10 e 11 da Lei de Inquilinato, da 8245, a gente vai aplicar o 577. Vamos seguir? O que mais que a gente pode falar do contrato de locação? Obrigação das partes. Bom, a obrigação principal a gente já detalhou, né? Obrigação das partes, do locador, do seu barriga, ceder o bem e os documentos respectivos. Do locatário, pagar o aluguel. Essa é a obrigação principal, mas não é a única obrigação que a gente vai ter. Então vamos lá, falar das obrigações do locador em primeiro momento, do senhorio, do seu barriga, para depois chegar do locatário. Vamos lá. Bom, locador. Primeira obrigação que ele tem, ceder o bem. Né? Onde é que está isso? Bem mais os documentos respectivos. Tá? 566, inciso 1º do Código Civil, quando a gente fala de bem imóvel. E aí vamos pegar até o exemplo do veículo. O veículo não adianta só entregar o veículo, né? Tem que ter a documentação toda respectiva ao veículo. Então, é o bem mais os documentos, 566, inciso 1º. E no imóvel, o 22, inciso 1º da Lei de Inquilinato vai afirmar essa obrigação, que é a obrigação principal do locador. Mas além da obrigação principal do locador, que outras obrigações terá o locador? Segunda obrigação que o locador tem, aí a gente vai ver também, Código Civil, a Lei de Inquilinato falando dela. Garantir o uso e fruição do bem de forma contínua e pacífica. 566, inciso 2º do Código Civil e 568 do Código Civil. Bens móveis. Em se tratando de imóvel, a gente vai ver a referência dessa garantia de uso e fruto contínuo e pacífico em vários artigos da Lei de Inquilinato. Vamos lá, sopa de números. 9º, inciso 4º, 22, inciso 2º e 3º, e 26, parágrafo único da Lei de Inquilinato. Por que tanto dispositivo da Lei de Inquilinato, professor? Porque o 22 fala das obrigações, mas o 9º, inciso 4º e o 26, parágrafo único, vou falar de situações especiais da quebra dessa garantia de uso pacífico e contínuo. Vamos lá. O 26 é interessante para a gente entender uma regrinha aí que vai valer para o nosso contrato de locação imobiliária, que é a seguinte: se houver necessidade de reparos urgentes no imóvel, seja por ato de poder público ou não ser ato de poder público, que me exclui a possibilidade de uso e fruto pacífico e contínuo do bem, por mais de 10 dias, é obrigatório o desconto do valor do aluguel. Ok? 26, parágrafo único da Lei de Inquilinato. E outra regrinha importante, a do 9º, inciso 4º. Se houver necessidade de retomada do bem ou suspensão do proveito do uso imobiliário por determinação do poder público, aí é possível, inclusive, a extinção do contrato. 9º, inciso 4º da Lei de Inquilinato. Extinção essa que o locatário e o locador vão ter que fazer, porque se trata de um ato do poder público, fato do príncipe, e que exclui necessidade de pagar reparação ou multa para qualquer uma das partes. Beleza? Vamos seguir. C. Terceira obrigação do locador. Garantir contra evicção e vícios. Onde é que está previsto isso? Bom, no Código Civil 578 vai afirmar essa regra e na Lei de Inquilinato 22, inciso 4º. Então, se houver qualquer vício redivitório no bem móvel ou imóvel, eu tenho garantia de reclamar, né, aquelas ações edilícias. Lembra das ações edilícias? E em se tratando, só para a gente lembrar, ações edilícias, redivitória e estimatória. Né? Resolução, dinheiro de volta, estimatória, abatimento do preço. E
em se tratando de evicção, dependendo do tamanho da evicção, se é total ou parcial. Se é total, só a rede vitória. Se parcial, eu tenho as duas ações de edilícias, rede vitória e estimatória. Beleza? Vamos seguir. Letra D, quarta obrigação. O locador é obrigado a dar quitação discriminada, clara e precisa do que está sendo cobrado do locatário, que vai muito além do aluguel. A gente vai ver que tem outras despesas que o locatário é obrigado a pagar. Bom, o Código Civil não tem regra no contrato de locação sobre isso. A gente vai usar as regras gerais das obrigações. O 319 do Código Civil fala que qualquer obrigação, né, havendo pagamento, o devedor tem direito a exigir do credor, do pagamento, a devida quitação. Ok? Já a lei de inquilinato traz essa regra expressa especificamente por locação imobiliária. 22, inciso 6º e 9º, e o 23, parágrafo 2º da lei de inquilinato. Vamos seguir? Quinta obrigação do locador: fornecer termo de vistoria, seja no momento da entrada do imóvel, seja na saída do imóvel. 22, inciso 5º, e no locação por temporada é algo que é inclusive exigido claramente, tá? Então, 22, inciso 5º, de maneira geral, e o 48, parágrafo único, especificamente locação por temporada, é algo que é parte integrante de locação por temporada, ambos os dispositivos da lei de inquilinato. Quando se trata de bem imóvel, tem previsão? Não, não tem. Mas é algo que é salutar se fazer, é um dever do locador, mas é um dever do locador que interessa para o próprio locador, tá? Porque com isso, ele inclusive tem um documento que de boa fé interessa também para o locatário, de como o imóvel foi entregue e como ele está sendo devolvido. Isso vale também para bem imóvel, por isso da prática comercial, em especial de aluguel de veículos, essa termo de vistoria de entrada e de saída ser fundamental e é algo que inclusive anexa a ideia do princípio da boa-fé objetiva. Vamos lá? Letra F, né? Já estamos na sexta obrigação do locador. Pagar, arcar, com que custo, com que despesas? Bom, o locador não pode cobrar tudo do locatário, não. Esse é, inclusive, o dispositivo que mais atenção e mais problema tem que se dar do contrato de locação imobiliária. Vamos lá ver o que cabe ao locador e não deve ser cobrado do locatário. Primeira coisa, se eventualmente tem uma taxa de administração, porque tem uma empresa administradora de imóvel que eu coloquei para alugar o imóvel. Quem é que tem que pagar a taxa de administração? Não pode ser cobrado do locatário. Isso é custo do locador. 22, inciso 7º, V e U da lei de inquilinato. O que mais? Encargos públicos. 22, inciso 8º da lei de inquilinato. Quanto aos encargos públicos, só que tem um porém. É possível esse pagamento ser transferido por cláusula expressa para o locatário. Então, pagamento de IPTU, taxa de coleta de resíduo sólido, foro de marinha, taxa de iluminação pública, essas cobranças todas e variadas que a gente paga, a gente não sabe nem o que a gente está pagando mais, né? Seguro de incêndio, enfim, esses encargos públicos. De ordinário, a obrigação é do locador, do dono, normalmente, 22, inciso 8º. Mas 25 da lei de inquilinato reconhece que é possível ao locador, por cláusula expressa, transferir ao locatário. Ok? E, por último, o que mais que o locador tem que pagar? O que a gente chama de despesas extraordinárias. E aí, nas despesas extraordinárias, que o 22, inciso 10º da lei de inquilinato traz, tem uma série de letrinhas, são várias que a gente chama, são situações de despesas extraordinárias. De modo geral, para a gente não entrar em cada uma daquelas letrinhas, a gente vai dizer o seguinte: olha, o que o locador cabe a ele pagar? Reforma de acréscimo ou de pintura, ou acréscimos de acessão física, obras maiores, que vão incorporar o patrimônio dele. Então, vão implicar em acréscimo ao patrimônio dele. Então, exemplo, o apartamento está tendo aí uma mudança de um elevador antigo para um elevador digital, né? Aí é uma reforma de maior impacto, né? E que vai virar acréscimo, vai ser ganho patrimonial para o dono. Então, é o locador que tem que pagar. O prédio resolveu adotar num terreno lá a construção de uma piscina, vai ficar fixo sobre o bem, é do locador. O que mais que ele tem que pagar? A constituição do fundo de reserva. Então, se o locatário é o primeiro a morar lá no imóvel, o valor de constituição, de criação do fundo de reserva, que é aquele bolsão patrimonial que o condomínio tem para despesas extraordinárias, quem tem que pagar, na verdade, é o locador, não é o locatário. Cuidado que é a constituição.
Quanto ao gasto de fundo de reserva, a gente vai ver mais para frente, obrigação do locatário. E indenização trabalhista ou previdenciária para algum empregado que seja demitido, também obrigação do locador. Cuidado com verba trabalhista, com custos trabalhistas, porque o custo de manutenção dos empregados, as verbas trabalhistas de ordinário, são do locatário. Do locador é apenas no caso de verba de demissão, tá? Verba de indenização trabalhista ou previdenciária. Beleza? Vamos seguir falando aí das despesas do locador, de obrigações do locador. E o seguro? Seguro fiança, né? Ou seguro que se coloque aí, seguro para uma situação de incêndio, um seguro que se coloque. Pode ser exigido no contrato, tá? Pode ser exigido no contrato, para que o locatário pague, ok? O que não pode, aí cuidado, que embora a gente tenha dito no início que não se aplica o CDC, de modo geral, na locação, tem aquela exceção que a gente já falou da decisão da STJ, quando se tratar de relação locatário-administradora, e tem uma outra exceção que a gente fala aí de aplicação do CDC, que é um caso muito comum em locações empresariais, em que o seguro se coloca como obrigação contratual, o seguro contra furto, roubo, incêndio, muito comum na locação empresarial de loja de shopping center, mas que não pode ser estabelecido qual seguradora expressa. Então, o locador pode impor essa despesa para o locatário, mas ele não pode definir uma seguradora específica. Se não configura, venda casada. 39, inciso 1º do CDC. Mas como é que vai aplicar a regra de proibição de venda casada que está prevista no CDC? Está dito aí no STJ Pacífico que não aplica CDC em relação locatícia, nem empresarial. Né? Muito menos empresarial se aplicaria o CDC. Né? Aqui a gente está falando de uma situação que se reconhece de venda casada ser abusiva e que vai muito além da questão só do CDC, a questão do princípio da boa-fé objetiva. Então pode sim aplicar o 39, inciso 1º, por analogia, até as relações aí. Então o que pode ser obrigado o locatário a pagar, em que não é o locador que vai pagar, um seguro que se coloque anexo ao contrato, como contrato conexo, contrato junto, e em especial isso vai aparecer em contratos empresariais, de locação empresarial, mas, embora possa se impor essa despesa ao locatário, não pode se definir uma seguradora específica, o locatário pode escolher. Ok? Vamos seguir? Bom, já vimos locador, já estava começando a falar locatário, essa despesa aí do seguro, é a questão da vedação da venda casada, e aí vamos falar das obrigações do locatário. A obrigação principal do locatário, já falamos dela, é pagar o aluguel em dia. Né? Seja bem móvel, 569(2) do Código Civil vai falar isso, né? E aí, se ultrapassar o prazo da locação do Código Civil, tem aí um aluguel que é punitivo, que é o 574 do Código Civil, 461 do CPC, e aquele enunciado lá 180 da jornada, que vai explicar esse aluguel punitivo diferente do aluguel comum. Já na locação imobiliária, a gente vai usar vários artigos aí, sendo os principais o 17 ao 20 e o 23, inciso 1º da Lei de Inquilinato. E aí algumas observações quanto à locação e o pagamento dessa obrigação do locatário quando é locação imobiliária. Bom, o aluguel normalmente tem que ser pago apenas depois do usufruto, com a exceção que a gente já falou da locação por temporada. Essa exceção da locação por temporada está prevista onde? Vamos lá, 20, 43, inciso 3º e 49 da Lei de Inquilinato. Okay? Essa é a única exceção de pagamento de aluguel antecipado. O resto não pode. E no resto, locação no imóvel, na Lei de Inquilinato, ela pode ser cobrada em valor fixo e tem uma situação especial em que é por locação por valor variável, é a locação do shopping center. No shopping center tem um valor fixo, mínimo, mas há a possibilidade de cobrança, é da prática comercial essa cobrança, uma alocação variável por percentual de venda do lojista. Além disso, na locação de shopping, a gente tem um outro diferencial, que é a possibilidade da cobrança dobrada na época do Natal, é a chamada dobra natalina. A gente já viu isso especificamente em locação empresarial de shopping center. Aliás, tem um grupo que vai falar disso, inclusive, com detalhes. Bom, então, aluguel, a principal obrigação é pagar o aluguel em dia, né? Esse aluguel tem direito à quitação, é um dever do locador. Esse aluguel, normalmente, deve ser cobrado só depois do usufruto do bem, mas tem exceção, locação por temporada, e normalmente é valor fixo, mas é um valor fixo que admite uma atualização financeira desde que a locação ultrapasse um ano. Ok?
Já vimos a questão aí da atualização financeira no compra e venda, é só a gente lembrar, passou de um ano, tem a questão da atualização financeira por índice econômico necessário porque há uma atualização em razão de perda inflacionária. Vamos seguir? O que é mais que o locatário tem a obrigação além de pagar aluguel? Usar conforme destinação, 5691 do Código Civil e lá na Lei de Inquilinato, 23, inciso 2º. O que mais? Dar ciência de eventual turbação ou esbulho de terceiro. Então está um terceiro invadindo o imóvel, ou tem um terceiro demandando aquele bem imóvel que eu estou alugando. E aí há uma turbação, possibilidade até de perda do bem. Eu tenho que dar ciência imediata para o locador, para que ele possa, inclusive, agir atuando aí com as ações possessórias que lhe caberão. Tá? Então, 569, inciso 3º e 1210 do Código Civil e na Lei de Inquilinato, 23, inciso 4º e 6º da Lei de Inquilinato. Okay? A Lei de Inquilinato é até mais completa. Além da ciência de eventual turbação, esbulho de terceiro, né, perturbação ou tentativa de retomada do bem por terceiro, eu também tenho que dar ciência, além desse fato de terceiro, ciência de eventual cobrança de encargos imobiliários. Lembra que, de origem, né, pela lei, é obrigação do locador o pagamento desses encargos imobiliários. Então eu tenho que dar ciência e entregar a documentação dos encargos imobiliários ao meu locador por conta do 23, inciso 8º da Lei de Inquilinato. Cuidado que essa questão dos encargos imobiliários, essa ciência, eu posso ter que pagar antes por causa da regra do 25, que foi, por cláusula expressa, passado para mim o pagamento. Beleza? Vamos seguir? O que mais que tem obrigação do locatário? Então, pagar aluguel, usar conforme destinação, dar ciência de turbação e esbulho, no caso de imóvel, além de dar ciência de turbação e esbulho de terceiro, dar ciência e entregar a documentação de encargos imobiliários. Quarta obrigação do locatário: restituir o bem no mesmo estado em que recebeu. Afora, aí tem uma exceção que é importante, que dá problema na justiça, inclusive, salvo os desgastes do uso normal do bem. Isso está previsto no 569, 4º do Código Civil, e no 23, inciso 3º da Lei de Inquilinato. E aí, a Lei de Inquilinato, inclusive, completa: o locatário que causar danos, ele tem que pagar por danos causados por ele ou por terceiros, familiares ou visitantes, que tenham causado danos culposamente. 23, inciso 5º da Lei de Inquilinato. O problema que a gente tem na Lei de Inquilinato, e aí não está na lei, mas aparece muito na justiça, é aquela obrigação de devolver o apartamento pintado. Se não tiver expresso isso por cláusula expressa no contrato, isso na verdade não é obrigatório. Porque em devolver o imóvel no mesmo estado que eu recebi, é devolver considerando os desgastes do seu uso normal. Então, se eu não fiquei praticando dardo, se eu não quebrei tua parede, se eu não manchei porque eu não tenho criança, não é o meu caso, né? Se eu não manchei porque não tem criança que manchou teu apartamento. As pequenas manchas que dão do uso normal do imóvel. Ah, ficou mais acinzentada a pintura porque você está fazendo fritura na tua cozinha. Isso não é obrigação do locatário repintar o imóvel, porque aí o dispositivo, tanto do Código Civil quanto da Lei de Inquilinato, faz essa ressalva: tem que retornar o imóvel, ressalvados os desgastes normais. Então, a obrigação de devolver o imóvel devidamente repintado, só se tiver cláusula expressa. Se não tiver cláusula expressa e não houve apontamento de desgaste fora do normal, não tem direito não. Tá? O locador não pode me impor essa obrigação. Quinta obrigação aí do locatário. Na verdade, aí é um direito do locatário, que a gente vai falar. Está aí previsto no Código Civil 96 e no 219 do Código Civil, de maneira geral, não está no capítulo contrato de locação. E para a Lei de Inquilinato, a gente vai ter regra própria, né? No 23, inciso 6º, vai estar estipulando aí uma regrinha que determina como é que funcionam essas benfeitorias na Lei de Inquilinato. Bom, regra geral que a gente sabe de benfeitoria: são 3 tipos de benfeitorias: voluptuárias, né, de mero deleite ou recreio; as úteis, de melhoramento da utilidade do bem; e as necessárias, de conservação e manutenção, essenciais ao bem. Ok? Essas variadas benfeitorias, que direito que tem o locatário de reparação e retenção? Bom, cuidado que na locação tem regra própria. O 578 do Código Civil diz o seguinte: ele tem direito à reparação e retenção só da benfeitoria necessária. Da útil, apenas se foi autorizada. Então tem esse porém que não tem na regra geral. Né? A útil gera reparação e retenção se autorizada. E a voluptuária é só o levantamento. Ok? Código Civil 578. E no
caso da lei inquilinato, imóveis, a gente vai aplicar 35 e 36 da lei inquilinato e vai ler esse dispositivo junto com 23, inciso 6º, para entender por que há um dever do locador quanto a benfeitorias. Benfeitorias necessárias, não preciso avisar nada, e tem direito de reparação e retenção. Então, incondicionado, direito de reparação e retenção da benfeitoria necessária. Da útil, inclusive 23, inciso 6º, coloca isso como dever, eu tenho que ter autorização prévia do locador. Senão eu perco reparação e retenção. Daí porque a gente poderia dizer, inclusive, que aí, na benfeitoria útil, há um dever de aviso, enunciado no 23, inciso 6º. A voluptuária só gera direito de levantamento, e aí não tem discussão, tanto para bem imóvel quanto imóvel, é o mesmo raciocínio. Tá? Especial regrinha aí, quando se tratar de terceiro adquirente. Imagina que esse imóvel que eu estou alugando, ele foi vendido para terceiro. O terceiro tem que pagar pelas benfeitorias que eu fiz? O terceiro, eu não posso cobrar o terceiro a benfeitoria, nem mesmo a necessária, se eu não fiz o devido registro do meu contrato de locação. Isso é entendimento sumulado, é um súmula 158 do Supremo Tribunal Federal. Beleza? E aí onde é que eu registro o contrato de locação para ter esse direito de cobrar a benfeitoria até do terceiro? Bom, cartório de títulos e documentos, contrato de bem, móvel, 129, inciso 1º da LRP, da Lei de Registro Público, 6.573, e se tratando de imóvel, no RGI, 167, inciso 1º, 3, também da LRP, da Lei de Registro Público, 6.573. O que mais que temos de obrigação do locatário? Bom, o locatário também tem a obrigação de arcar e pagar com alguma coisa. O quê? Bom, 23, inciso 8º, fala do que é básico. Serviços públicos essenciais. Luz, água, saneamento, tudo é obrigação do locatário. O que mais que o locatário tem que pagar? Eventualmente, se adotou-se o seguro fiança, é obrigação do locatário pagar com isso. 23, inciso 11 da Lei de Inquilinato. Por que eventualmente? Porque, na verdade, a gente tem vários tipos de garantia previstos, né, na Lei de Inquilinato. Tem a possibilidade do seguro fiança, da fiança pessoal, que é uma pessoa amiga, muito amiga, porque para ser fiador tem que ser muito louco. A caução, que é geralmente um depósito de dinheiro no valor de 3 meses de aluguel, né? Ou a entrega de um bem em garantia, né? Um penhor de um veículo, a hipoteca de um outro imóvel, enfim, uma outra garantia qualquer. Mas a regra é que a gente adote apenas uma dessas garantias. Inclusive, isso é previsto expressamente na lei. Isso é outro problema que aparece muito na justiça. 37 e 43, inciso 2º da Lei de Inquilinato, afirmam essa regra. Só é possível cobrar uma garantia. E aí o seguro fiança é eventual e não cumulável com outro. Se tiver previsto no contrato seguro fiança, aí é obrigação do locatário arcar com isso, 23.11. O que mais que o locatário é obrigado a pagar? Que despesa mais que ele tem que pagar? Bom, aí é, para entender, o 22.10, a gente tem que comparar com o 23 aí do 23.12 da Lei de Inquilinato para entender quais são as obrigações do que a gente divide de obrigação de despesa. Vamos lá. Gastos da área comum ou verbas trabalhistas são obrigações aí do locatário. A gente já viu o que é do locador, né? O que virou a seção física, obra grande, grande vulto. Então, o que é do locatário? Despesas de manutenção, limpeza ou conservação do bem, né? Pequenas reformas do bem, conserto lá do botão do elevador que está sem o número, material de limpeza, gasto de energia da área comum, corte da grama, isso tudo é despesa de manutenção, limpeza ou conservação ordinárias, é do locatário. O que mais que tem que arcar o locatário? Verba trabalhista contínua, já vimos que indenização de demissão não, aí é locador. Rateio de saldo devedor, se é do rateio do saldo devedor atual, tá? Para eventual despesa aí que teve-se. E reposição do fundo de reserva, se o fundo de reserva, aquele bolsão de dinheiro que o condomínio teve, ele usou para pagar algum tipo de obra daquelas ordinárias. Tá? Se foi usado fundo de reserva para uma despesa extraordinária, aquela de acessão física, de melhoria maior, que integra, inclusive, patrimônio do locador, aí é do locador. Fechou a ideia? Essa é uma divisão importante, essa divisão geralmente gera problemas aí no judiciário também, no contrato de locação. O que mais que é a obrigação do locatário? Não acabou não. Falou só da despesa, não acabou não. Letra G, né? Então já estamos no sétima obrigação, né?
Cumprir e fazer cumprir as regras de condomínio. Cumprir e fazer cumprir significa cumprir ele e fazer cumprir família ou visitante, né? Isso dá muitas vezes problema quando tem salão de festa, que quem quebrou alguma coisa foi um convidado, ou até convidado, é o condomínio que vai ter que pagar. E aí o condomínio tem que pagar para o condomínio a multa ou a despesa que teve, e se o locador for cobrado, é o locatário que vai pagar. Ok? E aí tá essa regrinha de cumprir e fazer cumprir as regras do condomínio e pagar as multas se descumprir, do 23.10 da Lei de Inquilinato. Né? Permitir a vistoria do imóvel. Em que casos? Bom, seja do locador ou de um terceiro administrador desse locador, em caso de necessidade de verificação da condição do imóvel, em especial quando houve um reparo maior do imóvel. É a situação do 23, inciso 9 da Lei de Inquilinato. Mas também é possível se impor um direito de vistoria, de visitação, quando houver a situação de terceiro querendo visitar para comprar o imóvel. Aí é uma situação especial prevista no 27 da Lei de Inquilinato, lembrando que quando ocorrer a necessidade de venda do imóvel, o locatário tem direito de preferência, definido inclusive por lei. Okay? Aí o 27 ao 32 está lá prevendo aí um direito de preferência do locatário, mas lembra que preferência, mesmo a raciocínio que a gente já viu lá na compra e venda, a cláusula de preferência não é exclusividade, o que permite a visitação de terceiros do imóvel que possam estar, caso interessados no imóvel. Ok? Esse dever de se submeter à vistoria, seja do locatário ou administrador, no caso de uma obra, seja da visita de terceiro com o corretor, no caso de opção de venda, no entanto, tem uma regrinha de condição. Tem que ser combinado previamente com esse locatário, data e hora. Então, esse dever de submeter-se à vistoria, nos dois casos, depende prévia combinação de data e hora. Ok? Vou dar uma pausa aqui. Vou fazer um outro vídeo na sequência aí, mas é só para a gente não ficar muito sobrecarregado aí no YouTube, aí falando aí especificamente dos vários tipos de locação, só para a gente completar a matéria de locação imobiliária, pelo menos a parte material, ok? Até daqui a pouquinho.